Olá, ansiosos da produtividade. Bem-vindos a mais um episódio do canal. Hoje um papo bem interessante. A gente está aqui com o Dr. Anilton Araújo, ele é médico veterinário e a gente vai conversar então sobre pets e a saúde da pessoa. Saúde do bichinho e a saúde da pessoa também, né? Como que um impacta no outro, né? E é interessante que ele tem um hemocentro. Ele produz lá mais de 300 bolsas de sangue de gato e de cachorro e manda para o Brasil inteiro. Cara, é muito interessante esse negócio. Desde que quando você montou isso aí que a gente começou a conversar, né? Eu achava, cara, eu nem sabia que existia isso de ter esse centro de hemodiálise, Hemoterapia. hemoterapia Uhum. para os bichinhos, né? Como é que é? Explica o pessoal, que eu não sei se o pessoal conhece aí também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Vanks, grande profissional, grande amigo, certo? E agradecer a oportunidade de trazer um pouco de conhecimento da gente, esclarecimento para a população, porque hoje no Brasil nós temos uma população de mais de 50 milhões de pets, certo? Domiciliados, que a gente chama, isso é, que têm tutores, né? E que esses animais, por um motivo ou outro, podem vir a precisar de uma bolsa de sangue, né? Mas quando você falou aí da saúde humana, saúde animal, a gente tem que entender que existe, na verdade, uma tríade, que é a saúde ambiental também. Tá? Se o ambiente que nós vivemos está bem, isso não é destruído, não é massacrado, como a gente vê aí, Pantanal, isso influencia tanto na saúde dos animais como na saúde humana, tá? O volume de doenças novas que surgem nos seres humanos, ela tem exatamente a relação na degradação que existe nessa tríade, que é degradação do ambiente, aí vem a relação do humano, o animal doente, porque hoje cerca de 80% das doenças que acometem os seres humanos são zoonoses, isso é, são doenças transmitidas pelos animais. E hoje existe uma relação muito íntima do ser humano com o seu pet, uma proximidade muito grande. E isso, de certa forma, preocupa a gente, sabe? Por quê? Porque os animais não podem e jamais podem ser confundidos com seres humanos. Ó, que interessante. Somos espécies diferentes e isso existe um complicador muito grande na questão psicossocial, na questão das pessoas que têm o seu pet. Isso leva a problemas muito sérios, em especial com o médico veterinário. O médico veterinário, a sua formação é totalmente voltada para o animal. E hoje, no atendimento à população, no atendimento de um animal, vem sempre uma pessoa que muitas vezes está precisando muito mais de ajuda do que o próprio animal, tá? Isso a gente pode perceber muito bem no momento que a gente viveu da pandemia. Aquele momento no mundo mudou muito mais ainda a relação homem-animal, porque a pessoa ficou presa dentro de casa e naquele momento, por ficar dentro de casa, ou ela passou a detectar e está mais próximo do seu animal, e isso passou a detectar que o seu animal estava mais doente, ou, devido ao seu estresse, o próprio estresse, ela acabou adoecendo o animal. Então, são coisas assim que a gente observa e que no curso de medicina veterinária, muitas vezes a gente sugere que seja criada uma disciplina de psicologia, para a gente poder aprender a se relacionar com o proprietário. Psicologia humana, né? Psicologia humana mesmo, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o tutor do animal, tá? Muitas vezes os colegas veterinários que vivem na clínica, no dia a dia do atendimento de um animal, ele chega para receber o animal e o tutor já traz um relatório daquilo que a gente chama do Dr. Google, onde a internet, mais uma vez, prejudica mais do que a gente, e ela já chega dizendo, olha, já dei esse medicamento, já dei isso, meu animal tem tal doença porque eu vi na internet. E a gente, quando
quando vai tentar conversar com ele, certo? Existe uma barreira muito grande, porque ele acredita mais na internet do que no próprio colega veterinário. Tá? E outros momentos também é a questão mais ainda psicológica, pelo amor que ele tem para o animal. O tutor não consegue entender que a média de vida do animal é muito menor do que a nossa. Um cão, um gato, vive em média de 12 a 18 anos. Tá? E o tutor não aceita a perda do seu animal. E quer, muitas vezes, que a gente faça milagre. Tá? Nós tivemos aqui em Brasília um evento muito triste a Eu vi. semana passada, tá? Onde a clínica de um colega foi destruída completamente. Eu tive lá, inclusive, com um colega. A gente está ajudando por uma pessoa que teve aparentemente um surto, tá? Porque o seu animal havia morrido lá, tá? E a causa-morte, tá? São mais do que justificadas e tecnicamente pelo médico veterinário, onde ele não aceitava aquilo e ele simplesmente destruiu a clínica desse colega, tá? Isso é um fato que chamou muita atenção da imprensa, mas diariamente nos grupos de WhatsApp a gente vê relatos de colega relatando que foi agredida, foi destratada, foi xingada por tutores por não entender que o médico veterinário não faz milagre, Não faz milagre, não não tem faz como não. milagre. Então, assim, me preocupa muito essa confusão que a gente percebe hoje com a população de confundir o seu animal com o ser humano, sabe? Tem essa relação que existe hoje é muito bonita, o respeito, o carinho, a proteção e o bem-estar do animal, mas ela tem limite. A gente não pergunta se o animal quer ir para o pet shop, quer tomar um banho, quer pintar as unhas, quer colocar um lacinho, quer colocar uma roupinha. E simplesmente aquelas pessoas fazem isso porque dizem, não, eu sei que ele quer. Sabe? Então, assim, a gente passa a deixar de respeitar a condição dele de animal para confundir ele com o ser humano. A gente vai hoje nesses pet shop e lá tem desde esmalte, sabe? Até lacinho, gravatinha, sabe? E roupas, sabe? Que a gente percebe que aquilo causa uma confusão muito grande no psicológico das pessoas, sabe? Ah, essa aqui é muito lindinha, essa aqui parece muito com o meu cãozinho, vou levar para ele vai adorar, sabe? Assim, aquilo não faz mal, mas assim, o entendimento que o tutor tem é que não faz bem para o próprio tutor, porque daí a pouco ele está trazendo para comer junto no mesmo prato, certo? E o cão precisa do seu ambiente, precisa ter a sua liberdade, tá? Fazer as suas necessidades, tá? E isso é muito, muito complicado no psicológico das pessoas, porque não encontram esse limite, tá? Trazer dormir para dormir dentro na cama, tá? Animais que vão à rua, que acabam tendo contato com pulga, carrapato, tal. Esses bichos são transmissores de doença. Por mais que a gente considere que não, mas a gente tem que ter um limite, tá? Na medicina veterinária tem alguns ditados que a gente diz, quer ir de uma casa que tem cachorro, você quer saber quem manda na casa, sabe? Chega o dia de você viajar e não tem com quem, você e a família viajar e não tem com quem deixar o cachorro. As malas são desfeitas na hora, sabe? É impressionante, sabe? Porque você percebe que, de fato, ele tem uma importância muito grande na família, até maior do que a gente imagina, que a gente só vai perceber quando acontece esse tipo de coisa, sabe? Outro fator que chama muita atenção para a gente, quando eu ainda trabalhava no Ministério da Saúde,
com saúde pública veterinária, né, eu vi uma pesquisa que relacionava exatamente uma coisa que, depois conversando e em palestras, sabe, parece até uma piada, mas é verdade, que uma pesquisa que falava que ela era direcionada para mulheres solteiras que tinham namorado e que também eram tutoras de pet. E era uma pergunta exatamente que era feita a essas mulheres. Se o seu namorado aparece com um processo alérgico a pelo do seu pet, sem cura, certo? Sem possibilidade de tratamento, o que você faria? Se livra do namorado ou se livra do pet? Então, 87% das mulheres preferiam ficar com o pet. Aí, por diversas justificativas, fidelidade, certo? Amor próprio, muitas diziam, a gente briga com o pet, daqui a pouco ele volta abanando o rabinho. Mas isso não é só uma piada, isso é verdade. Sabe? A relação do ser humano, sabe, com o animal, ela passa do limite, que muitas vezes se torna até prejudicial. Ela esquece de outros. Muitos casais relatam para a gente que esse é meu filho pet, eu não quero ter um filho humano, sabe? Eu quero ter um filho pet porque ele me causa menos problema. E a gente precisa aprender os limites, sabe, Evantes? Isso é fundamental. E assim, de tudo isso, a gente vê que essa relação, e a medicina veterinária tem evoluído muito nesse sentido, da gente tentar, hoje dentro da medicina veterinária, ter especialidades para a gente entender o comportamento do animal e levar para o tutor o que é que de fato é o bem-estar do animal, o nosso entendimento, para que ele respeite os limites do animal, tá? E os seus limites, tá? Apesar de existir alguns especialistas que dizem que todas as espécies são iguais, inclusive o humano, e que o homem pratica sobre os animais é o que chamam de especismo. Ele se sente superior às outras espécies animais. E aí isso causa mais uma outra confusão na cabeça das pessoas, na cabeça do tutor, tá? E vem outros grandes agravantes, que são os protetores de animais, que em alguns casos não veem limite na questão da proteção animal. Então, existem trabalhos belíssimos de grandes organismos nacionais e internacionais, grandes entidades de protetoras animais, que fazem trabalhos belíssimos de fato de proteção animal. Outras confundem isso e acham que simplesmente tirar o animal da rua e levar para uma condição subanimal, não é subhumana, mas subanimal, para dentro de casa, tá? Isso de fato são acumuladores de animais. Isso não é proteção animal e não pode ser confundido com isso. E é uma grande maioria que existe. E isso acaba causando problemas. O Brasil tem evoluído muito sobre esse aspecto. Hoje a gente tem delegacia de bem-estar animal, tá? De proteção ao animal e ao ambiente. Isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer, e isso me dá muita angústia quando eu trato o meu dia a dia, onde eu tenho mais dificuldades de me relacionar com o tutor, por causa de toda essa confusão que existe na cabeça dele, e que, se a gente não conseguir ter o sucesso no tratamento do animal, a gente passa a ser um grande vilão. Tá? Na área humana, na área médica, isso já não acontece mais, porque muitas vezes a gente é tratado por um profissional que a gente nem se relaciona direito. Na medicina veterinária, não. O tutor, ele quer conhecer o veterinário, quer saber, dentro de uma consulta, ele conta toda a história dele, da relação dele com o animal,
tal, de como ele pegou aquele animal na rua, de como ele cuidou, de como ele trata ele no dia a dia, da papinha que dá para o animal, de como ele deita e dorme ao lado dela, dessa pessoa. E no final, os últimos minutos da consulta é que ele tenta relacionar a condição clínica do animal, certo? Os sintomas que ele tem e qual o tratamento, tá? Então, isso dentro da medicina veterinária, o médico veterinário ainda sofre muito, tá? E é uma luta no dia a dia, porque a consulta do médico veterinário tem um custo ainda que é considerado pelo tutor, quem vai pagar, como uma consulta muito cara. Mas, para o país que a gente vive, os encargos e impostos que a gente paga, é uma consulta que está muito abaixo da necessidade da grande maioria dos profissionais veterinários, né? Isso acaba deixando a gente também, muito dos colegas, desencantados com a profissão. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, são 40 anos de profissão, 25 anos como professor das faculdades de Brasília. Então, assim, hoje tenho uma oportunidade de trabalhar na área da hematologia, com um banco de sangue PET, um hemocentro PET, onde, assim como os humanos, os animais precisam também de transfusão de sangue. E isso, para a gente, é muito um motivo de orgulho, de satisfação, de saber que a gente está podendo salvar muitas vidas animais, sabe? Como a gente viu no próprio evento que aconteceu climático do ano passado no Rio Grande do Sul, onde milhares de animais morreram, a gente conseguiu apoiar e ajudar um grupo de veterinários, grandes heróis brasilienses que esqueceram até seus boletos e foram para o Rio Grande do Sul por conta própria para salvar aqueles animais. A gente teve a oportunidade de participar desse evento, não pessoalmente, não fui, mas ajudei de outras formas, e quando esses colegas voltaram, como forma de reconhecimento, a gente fez uma grande homenagem a esses colegas, porque é isso que a gente faz. Nós amamos os animais, fazemos, na maioria das vezes, por amor, sabe? Mas conhecemos os limites, sabe? De respeito à própria espécie, é o que a gente mais pede. E tentar reduzir no máximo esse vínculo, essa confusão que existe na cabeça das pessoas, que é confundir o animal com o ser humano. E é impressionante essa confusão, né? Então a pessoa ela acha que ela está cuidando muito bem do animal quando trata o animal como um humano, né? Como você comentou, então tem creche, tem formatura, tem festinha e quer vestir. Eu já vi até um outro amigo meu comentando que ele também é veterinário. Aí ele falou: pô, é engraçado, esse cachorro aqui era um husky. Aí ele falou: esse cachorro aqui ele resiste a uma temperatura assim absurda de baixa, né? De frio. Aí o pessoal aqui faz um friozinho, aqui em que a pessoa humana está com frio, o tutor, aí ele vai e mete uma roupa no cachorro, sendo que esse cachorro aqui aguenta neve. Fala, isso é um absurdo com o bicho, ele comentando. Agora, ele é muito complicado, né? Essa confusão de novo, a humanização do animal. Uma coisa é você cuidar... E a outra, né, um ponto que me veio também à cabeça é o seguinte, o Aristóteles ele falava da busca da felicidade, ele falava do telos, que é a finalidade das coisas. Então, uma faca, digamos assim, ela está feliz quando ela está cortando alguma coisa. Com certeza, ao desvio. Eu posso pegar uma faca para te matar, por exemplo. Então, a faca, vamos dizer, não vai estar feliz porque ela não vai estar... Ela não foi feita para matar, ela foi feita para cortar, entendeu? É a mesma coisa o ser humano. Então, o ser humano ele vai estar feliz à medida que ele exerça na plenitude a sua capacidade racional de refletir, de pensar. E o animal vai estar feliz quando ele exercer a animalidade dele, vamos chamar assim. E Exatamente. a gente acaba que hoje em dia, e é um tabu também você comentar isso, né? Com as pessoas de que o bicho é um bicho. Né? E que eu sempre falo isso para meus filhos, eu falo, ó, um bicho é um bicho, ele é irracional. Então, vai chegar no bicho de alguém
colocar o rosto perto e tal, que para o dono ele pode ser manso, mas para você ele pode não ser. E sabe lá o que se passa no instinto, como é que ele vai entender você se aproximando. Né? É interessante isso, né? Você chamou a atenção de alguns pontos que são muito interessantes. Tá? E quando a gente entende a questão do animal, o pelo dele ele é isotérmico. Então, assim, no caso do husky, ele tanto aguenta altas temperaturas e como baixas temperaturas. Tá? O pelo dele é condicionado, a pele, tá? A estrutura dele é condicionada para aquilo. Logicamente, ele pode vir a se queimar, o coxim implantado, no asfalto quente e tal, mas isso na pele dele em si, ele pode se adaptar a tudo isso. Assim como você chamou a atenção da questão, porque falam muito de algumas raças de animais ferozes, certo? Que são animais agressores. Isso existe, de fato, desvio de comportamento, tá? E que a gente não observa, isso não é por raça. Então, assim, eu trabalho diariamente com um grande número de pitbulls, vou citar algumas raças aqui, que a gente às vezes observa na internet, mais uma vez, chamando a atenção para muito cuidado com o que a gente lê, tá? Como raças ferozes, como Rottweiler, Cane-Corso, Doberman, e pitbull, e não existe isso. Qualquer animal ele pode chegar a agredir a gente, até um pincher, como uma das menores raças, certo? Isso depende muito de como ele é condicionado e como ele é criado. O seu comportamento, o comportamento do seu tutor, a quem ele se relaciona, certo? Isso faz com que o animal possa vir a agir de uma forma ou de outra com pessoas estranhas. Você condiciona um animal para ser de guarda, guarda de construção, guarda da sua casa, tá? Que isso você pode condicionar desde um Lhasa apso, um animal de pequeno porte, até animais de grande porte. São escolhidos de grande porte pelo tamanho, para aquilo dar oferecer um temor maior, uma demonstração de perigo para o tutor, ou para o agressor, ou o indivíduo que queira adentrar no seu ambiente. Tá? Então, assim, a gente tem que entender muito bem que não existem raças que possam ter essa finalidade. E o comportamento do animal ele está muito voltado ao comportamento do seu tutor. Eu, por ser uma pessoa mais velha, nascida no interior do Ceará, na época de eu garoto, cão era para estar no quintal ou no jardim, era para ser a guarda da casa. Hoje, raramente você encontra um animal só com essa finalidade. Estou falando raramente no contexto de uma população de 50 milhões de animais que nós temos aí. Pensando aqui em Brasília, no plano piloto, onde tem um pequeno número de casas, você observa ali que todo apartamento tem o seu cachorrinho. Eu tenho amigos que eles têm cachorro que nunca pisaram na grama. Sim. Só viveram em apartamento. Sim. Vivem em apartamento. Uhum. Isso não é saudável para o animal, porque ele precisa ter contato com o ambiente para criar imunidade. Então, isso aconteceu com os nossos filhos. Eles precisam sair, precisam ter contato com vírus, bactérias, para o sistema imune se desenvolver. Sabe? E ele poder estar bem e estar protegido de fato. Isso é um problema, sabe? Porque imagina você criar um animal dentro de uma bolha. Tal, e dentro dessa bolha, o animal não tem oportunidade de usufruir daquilo que é importante para a sua vida. Isso é muito engraçado, porque pensando na irracionalidade dessa situação, porque quando você fala que, se eu falar que eu tenho um filho ou uma filha, que eu deixo ele em casa a vida inteira, para ele não se relacionar com ninguém, vão dizer que eu sou um doido, que eu estou tratando mal, não sei o quê, vão querer me denunciar, essa coisa toda.
porque eu não estou deixando, eventualmente, meu filho ou filha conviver com a sociedade. Aí a pessoa tem um bichinho, tem um pet, não deixa o pet se relacionar. Ele Com outros pets, com outros pets, deixa descer, brincar, uhum, né? Se relacionar e gastar sua energia. gastar sua energia e não está sendo um excelente tutor. Uma pessoa vegana, a qual a gente respeita, porque ela tem a oportunidade de escolher ser um vegano, não Uhum, comer produtos de origem animal, mas ela também, a maioria das pessoas define a escolha da alimentação do seu pet. E o pet, o cão, é uma espécie carnívora. Então, ela não é nem onívora como nós somos, nós podemos comer carne, verdura, então, ele é carnívoro por si só. E essas pessoas acabam colocando somente produtos de origem vegetal para esses animais se alimentarem. Isso causa um mal muito grande para a saúde do animal. A pessoa, não, carne faz mal para a gente, então faz mal para o meu pet também. Então, são essas grandes confusões que eu acho que a gente tem que estar muito alinhado à psicologia, ao entendimento do ser humano, porque essa relação ela mudou muito rápido. sim. Então, e esqueceram de avisar para o tutor, e avisar para o médico, e avisar para o médico veterinário, certo? E tudo isso. Nós vimos muito claro as consequências de tudo que aconteceu na pandemia com a cabeça da gente. Muita Uhum. coisa mudou. E a relação homem e animal mudou muito naquele momento. Muitos animais adoeceram a partir daquela Convivência mais convivência intensa. mais intensa com o seu tutor, tá? E com os seus familiares ali da família, e também muitas doenças foram detectadas nos seus animais pelos tutores, porque eles ficaram mais tempo com seus animais. Então, assim, onde muita coisa estava fechando no mundo, muitas clínicas veterinárias estavam abrindo, estavam aumentando o seu atendimento exatamente porque a quantidade de animais adoeceu muito. Não era por Covid, não era por nada. Sim. Isso estava muito entendido para a gente, porque a relação do tutor com o seu animal aumentou muito naquele momento. Uhum. Então, É interessante. Então, um ponto que é interessante, então, que o pet, ele pode tanto ser digamos, um elemento, vamos chamar assim, favorável para a minha saúde mental, por exemplo, a minha produtividade, para o meu equilíbrio, como também pode ser um elemento que pode me prejudicar na minha saúde mental e na minha produtividade, no meu bem-estar. E talvez justamente o equilíbrio nessa relação é que vai dizer se realmente vai me ajudar ou vai me prejudicar, né? na maioria das vezes, ajuda. Tá? Eh, a gente consegue, historicamente, e todo dia sai na mídia, tudo, pets que são levados para hospitais inclusive de pacientes humanos em estado terminal, onde a Sim. alegria do ser humano que está ali em estado terminal vendo o seu pet, aquilo faz com que ele se sinta muito melhor. Existe também muitos relatos, e eu tenho conhecimento disso, da retirada de pessoas de depressão a partir de que ela ganhou um pet, sabe, do seu cachorrinho. Existe uma ciência chamada ecoterapia, que é de Exato, eu ia equinos, comentar isso. o uso de equinos para as pessoas, crianças e pessoas que têm dificuldades neurológicas. Neurodivergentes, né? Exatamente. Então assim, o PET, ele ajuda muito mais do que atrapalha. Tá? E quando ele atrapalha, não é por culpa dele. Isso que é importante. Não, essa é que a gente esquece do limite,
E é o que, para mim, é fundamental, que eu venho muito discutindo isso e chamando atenção desde casa mesmo, para minha esposa, para minhas filhas, cada um tem o seu pet, sabe? E que ali a gente precisa encontrar, respeitar o limite deles, tá? E porque eles respeitem até o nosso, tá? Então, assim, o pet é uma coisa excepcional para o psicológico das pessoas, assim, ele quase sempre ajuda, mas existe essa possibilidade de acontecer pessoas que não entendam dessa forma e Verdade. acabam não entendendo o limite do animal, o limite entre proteção animal e bem-estar animal. Legal. E para a gente ir caminhando para o final, qual é a dica que você daria para as pessoas para elas terem uma relação saudável, potencializar a relação dela de forma positiva com o seu pet? Vanks, qualquer extremo, qualquer radicalismo, ele é sempre, no meu entender, doentio. Existem pessoas que odeiam animais, tá? Assim como existem pessoas que dizem que se você não gosta de animal, não venha na minha casa, tá? Aqueles que amam tanto que deixam até de receber pessoas, amigos, primos, tal, porque essas pessoas. Então, assim, qualquer extremo, ele é sempre não faz bem para gente. Eu acho que cada um da gente precisa ter a oportunidade de se entender com um pet e de entender um pet. Então, assim, se você não tem um pet, experimente ter um, tá? Talvez essa seja a principal dica. E aí, a partir daí, você vai começar a entender até por que que tem pessoas que amam tanto os pets e por que que tem pessoas que não Detesta. gostam, que odeiam, que apedrejam, que maltratam os pets. Não existe uma receita de bolo para isso, sabe? Então, a minha dica seria essa: experimente ter um pet, experimente se relacionar com um e ver o seu limite, o quanto ele pode te ajudar no psicológico, o quanto ele pode interferir na tua vida, te dar limites também, porque tem muita gente que volta para casa mais cedo porque eu tenho que botar comida para o meu pet. Então, assim, tudo isso são fatores que, de fato, eles mexem com o comportamento de uma pessoa, de uma família, tá? Mas ele tem que mexer com o comportamento para o bem, tá? Você não pode deixar de sair por causa do seu pet, você não pode deixar de fazer uma viagem. Hoje existem creches, como você citou muito bem. Temos muitos criadores em Brasília que de manhã saem para trabalhar, deixam seu animal na creche, para ele passar o dia interagindo com outros animais, e à noite, quando ele volta para casa, ele pega o seu pet lá, ou o carrinho da creche, vai levar ele até a sua casa. Tá? Mas tem uma coisa que choca muito a gente sabe que está chegando ao final da nossa conversa, mas tem uma coisa que choca a gente tem que chamar a atenção da população. Nós temos aqui o Parque Nacional da Água Mineral, e desde a criação de Brasília, existem um comportamento das pessoas que, quando vão sair de férias e tem seu pet e não tem com quem deixar esses pets, eles acabam largando esses pets no Parque da Água Mineral. E esses pets, por uma questão de sobrevivência, eles têm mudado o seu comportamento. Em especiais, cães, tá? E esses animais, eles mudam tanto seu comportamento que começam a andar em matilha, como os lobos, certo? E eles começam a utilizar de artifícios que a domesticação dessa espécie não dava mais, fazia com que ele fizesse mais isso, com a questão da predação de outras espécies animais, como o lobo-guará, como o tatu-bola, para se alimentar. E são populações de animais aselvajados, não são animais selvagens, eles mudaram de comportamento, andam em matilhas, é tanto que os guardas do parque, eles andam inclusive a cavalo, com
com espingarda para poder se defenderem, porque a qualquer momento podem cruzar com essas matilhas. E assim, a gente já existe relatos, inclusive, dessas matilhas até se aproximarem ali próximo das piscinas, da água mineral, e que é uma população. Esse problema não existe só em Brasília, na Europa, em vários parques do mundo inteiro, por um descaso da população humana, de tutores que largam seus animais. Muitos desses animais acabam morrendo por não se adaptarem, não serem aceitos nessas matilhas, porque naquela matilha tem o cão alfa, que a gente chama, que é o dominante sobre os outros. Então eles ficam parecendo com lobos, que a origem dessa espécie se dá exatamente nessa espécie selvagem. Então a gente chama a atenção também para esses tutores que se dizem amantes dos seus animais, e muitos deles até dizem: quando eu voltar eu compro um outro. E não é a melhor recomendação, nem inclusive estar comprando um cãozinho para você ter em casa. Existem muitos animais abandonados que precisam de lares. Eles são tão amorosos, carinhosos, tão gostosos de criar do que um animal de raça, animal que você paga milhares de reais aí. Então, assim, eu, inclusive, recomendo mais ainda a adoção do que a aquisição. E respeito muito os criadores comerciais, certo? E acho que precisa ter também, porque todo mundo tem o direito de escolher qual cãozinho que ele quer ter em casa, mas efetivamente, quem tiver oportunidade, adote. Deixe para a opção de compra como uma segunda opção de escolha. O meu é adotado também. Adotados, né? Bem legal. Bom, e ela realmente é um membro da família, hoje em dia considerado, mas é um membro animal. E assim, Não tem a menor dúvida disso. Uhum. A gente, como você comentou, a gente não deixa de viajar por conta dela. Mas a gente sempre arruma, ou deixa com algum amigo, ou deixa numa creche mesmo, assim, de um colônia de férias, quando a gente viaja, né? Deixa lá que a gente não vai deixar de fazer as coisas por conta do... E até o entendimento jurídico, hoje, de que eu estava vendo ontem, quando a gente estava tentando entender um pouco até o que falar aqui, de que hoje já é aceito o cão como uma das partes interessadas num processo judicial. É mesmo? Seja ele por litígio aí, o casal que se separa, e aí com quem ele fica tal. Vi, inclusive, um relato, um vídeo na internet, onde um juiz Eu vi. pedia... Americano, né? Um vídeo americano onde o juiz pedia para que o casal estava se separando, aparentemente, né? E o juiz Disputando a guarda do pet. disputando a guarda do pet. E aí o juiz pediu para que soltasse o cachorro, e o cachorro foi para o seu dono, para o seu tutor, não para a tutora, e aí a juiz decidiu, fez a opção, disse: olha, quem vai ficar com a guarda do animal é o senhor e não a senhora, tal. Então, assim, e hoje, nesse relato que eu estava vendo ontem, falava muito bem que a própria Constituição ela dá essa oportunidade desse tipo de entendimento, a partir de um processo de evolução, como a gente falou aqui, Sim. da relação homem-animal. Interessante. Bom, muito obrigado, muito interessante. Eu, obviamente, gosto de pet, tanto que eu tenho um. Acho que realmente ajuda bastante as pessoas, mas como você comentou também, as pessoas têm que saber se relacionar com o pet, assim como tem que aprender a se relacionar com as pessoas, tem que aprender a se relacionar com o pet também, né? Cada um no seu mundo aí. Mas muito obrigado pelo esclarecimento. E é isso, gente. Se você gostou dessa entrevista, desse bate-papo, curta e siga o canal e compartilhe com quem você acha que também vai se beneficiar desse conteúdo. É isso. Vamos juntos alcançar o reequilíbrio.